Tu tá com a câmera ligada? Eu estou com a minha câmera ligada, sim. Professor, por que eu não tô vendo? Não sei. Tá, irmão, talvez seja por causa do teu Wi-Fi. Pode estar ruim. Entra Eu e sai da foquei na. reunião. Ou então, abre a guia aqui dos chats para ver se a gente consegue. Para ver se você, aliás, consegue visualizar, tá bem? Eu acredito que os demais estão conseguindo. Livro é. Bom, seguinte, vamos começar com a chamada, né? Lembrando, tá? Vou começar pelo A. E é só para colocar um ok aqui, tá bem? Ana Luísa. Ana Luísa se encontra. Só quem eu chamar, tá bom, pessoal? Só quem eu chamar. Ana Luísa não. Antônio Yasmin. Okay. Ashley Raika. Ashley parece que ele não chegou. Caio Henrique está presente. David Lucas. Muito obrigado, viu, professor? Agora sim eu tô vendo a tela do senhor. Acabei de sair, voltei, agora tá tudo certo. Que bom, deu certo. Nem o David, nem a Ellen, né? João Vitor, se está presente. Deixa eu ver quem mais. Maria Clara, sei que está presente. Maria Isabelle, ela se encontra? Maria Isabelle, não? Maria Luísa da Silva. Maria Luísa. Maria Yasmin. Mariana Vitória. Mariana está presente. Monique. Monique presente. Nátia. Nátia ainda não chegou. Samantha. Samantha Jennifer ainda não chegou. E o Timer. Bom, quem for chegando das outras disciplinas, a gente vê aqui. Aliás, no decorrer da aula, a gente coloca a presença. Agora a gente vai para o B, certo? Ana Cecília. Ana Cecília. Antônia Raica, já vi ela. Danile, também já vi. Maiane está presente. Gabriel também está presente. João Pedro está presente. RT4 é o João Pedro, né? Alguém pode confirmar? RT4, quem é? É o João Pedro, esse RT4. Tá ok. Letícia Borges. Letícia Borges, não. Márcio da Silva. Gente, eu estou fazendo a frequência, tá? Depois a gente vê livro, página, essas coisas. Uma coisa de cada vez. Maria Clarissa, já vi ela. Maria Presente. Letícia. Maria Letícia. Miguel Ângelo. Presente, Maria Letícia. Presente, Miguel Ângelo. Nara Kathleen. Nara. Nara, eu já vi ela. Márcio. Aliás, Pedro Maciel. Pedro Maciel, deixa eu ver aqui. Não está com o nome dele aqui. Ronald Eric. Ronald. José Henrique Sena. E Juan Pablo. Bom, agora sim, o livro, né, a disciplina, sempre tem um horário, né, pessoal? A disciplina é História, que o nosso horário diz que quarta-feira, a primeira aula aqui é História. Página 169, tá bom? Página 169. Professor, tentando recapitular.
nós começamos a estudar o período arcaico, na verdade, segunda parte do período homérico, e lá dizia que o Egito pretendia se unificar, quer dizer, achava meio improvável eles se unificarem como... Tá cortando, eu já não estou conseguindo ouvir. Tem mais gente de microfone ligado aí, ou tem gente falando aí perto de você? O que eu estou dizendo é que nós começamos a estudar o período arcaico, que faz parte do o segundo período do período homérico. Não consigo encontrar outra palavra. Mas lá dizia que o Egito estava procurando se unificar, se transformar em um só. E nós, como governo precisamos de fazer muito Eu não estou te entendendo, o Taimon. Tá, deixa quieto, pessoal. Tá tendo umas pancadas aí, não tá dando para te ouvir. Deixa que eu recapitulo, tá? Porque não tá dando para entender, porque tem a sua voz e tem a voz do que está acontecendo aí ao redor. Aí fica difícil compreender tudo, né? O período arcaico falava necessariamente o seguinte, que a unificação da Grécia, unificar todas aquelas cidades, estados gregas, era algo que até certo tempo era difícil de acontecer, e com toda a monarquização das cidades-estado, ou seja, cada cidade-estado tendo seu rei, né, isso tornava impossível de acontecer, né, essa unificação. Porque se eu unificar todo o território grego, eu vou unificar todas as cidades-estado num único estado, né, que a gente conheceria como república aqui, né, num único império. Só que aí é o seguinte, eu não posso ter 5, 6, 7 reis. Eu tenho que ter apenas um. E esses outros reis, o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser depostos do cargo, né? Ser depostos, aliás. E para eles não é interessante, eles querem continuar sendo reis, né? Daí temos o princípio da aristocracia, né? E não uma aristocracia qualquer, né? Desses basileus, que eram o nome dado a esses reis dessas cidades-estados, era uma aristocracia de guerreiros, certo? Aí lá pela página 168, a gente vê um pouco da estrutura dessas cidades-estados, dessas polis, que eram essas grandes cidades, tendo como a Acrópole, que era o local mais alto de cada cidade-estado, necessariamente a Acrópole era um templo religioso, algo como uma igreja, a gente vai chamar hoje de igreja, né? Onde era feito o culto aos deuses, né? Os deuses gregos a gente sabe mais ou menos quem são: Zeus, Atena, Ares, Poseidon, Hades, o imperador do submundo, Artemis, Afrodite, Apolo, todos esses outros deuses, né? Antigamente, mais precisamente na Grécia, no mundo antigo, todos esses deuses eram sim cultuados, assim como A gente ainda está na página 169. a gente está ouvindo o professor agora, tá? Seguinte, Tá. eu não estou lendo, eu estou só explicando, tá? Estou explicando a página 168. Seguinte, já perdi o raciocínio. Lembrei. Antigamente, esses deuses, eles eram cultuados, assim como há o culto hoje para vários santos, né? Tem gente que reza para São Pedro, Santo Antônio, São Cristóvão, São Paulo. Tem um monte de santo hoje que as pessoas idolatram, né? As pessoas oram para eles. Assim como na Grécia Antiga, as pessoas oravam para outros deuses. Assim como, por exemplo, no norte da Europa, as pessoas oravam para Thor, as pessoas oravam para Poseidon, por exemplo, né? Para Odin, no caso. Poseidon não, para Odin. E a gente nota o seguinte, eram criados esses deuses, por quê?
porque as pessoas não tinham explicações para coisas que hoje a gente conhece muito bem, como, por exemplo, o fenômeno dos raios, ou o fenômeno do trovão, que é o som, né? Por exemplo, as pessoas não sabiam explicar por que caíam raios. E criaram essa história de que, por exemplo, na Grécia, era Zeus que soltava os raios, né? Tudo bem, Letícia. Já, por exemplo, no norte da Europa, não sabiam explicar que som estrondoso era aquele do trovão, né? Aquele barulho das precipitações elétricas. Não sabiam explicar o que era aquilo. Então, criaram essa história de que era Thor, né? O poderoso Deus Thor, o Deus do trovão, que estava batendo nos gigantes de gelo com o seu martelo. E o som do trovão nada mais era do que o som dessas brigas entre o deus do trovão e os gigantes de gelo. E Thor estava salvando a humanidade desses gigantes de gelo. Com o avanço do tempo, né, o avanço da ciência, as pessoas passaram a saber que não havia um deus soltando raios do céu para baixo, né? Eram só precipitações elétricas de carga positiva com carga negativa. Não tinha Zeus nos céus. Então essa história morreu. As pessoas deixaram de acreditar nisso porque tinha uma explicação científica para isso. Assim como no caso de Thor. Ninguém mais acredita nisso, né? As pessoas sabem que os trovões nada mais são do que o som do choque, né, da colisão de cargas elétricas. É daí que sai esse cabum. Só daí. Para vocês irem percebendo como existiram vários deuses ao longo da história da humanidade, e à medida em que a ciência foi avançando, esses deuses foram morrendo, foram desaparecendo, foram sumindo. Essa é uma das explicações. A outra explicação é a total extinção da tribo, da cultura, da sociedade ou da comunidade que adorava esses deuses, né? Por exemplo, não mais existe uma cultura egípcia como existia há 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás. Muitos dos deuses que eles adoravam não são mais adorados como naquela época, certo? Continuando aqui. Ainda na página 168, nós vimos, ainda falando da estrutura das cidades, né? Que havia a ágora. No caso, eram as ágoras, porque cada polis, cada cidade-estado, tinha a sua ágora. E a ágora nada mais era do que a assembleia para haverem as reuniões e a tomada das decisões políticas, certo? É mais ou menos o que a gente conhece hoje como Câmara de Vereadores, né? Cada cidade tem a sua Câmara de Vereadores, onde lá são tomadas as decisões políticas, né? Só que, diferentemente de hoje, antigamente as pessoas pagavam para participar dessas reuniões. E se você tinha dinheiro, você tinha poder de decisão ali, que não necessariamente é o que acontece hoje com a nossa democracia, né? Agora sim a gente vai ver que na página 169, o final do período arcaico é marcado pela transição da tirania para a democracia. E a gente vai começar a ler daí, só que eu quero ouvir o que alguém me chamou aqui, eu quero saber o que é. Professor, fui eu que chamei, pai. Você está me ouvindo bem agora? Posso falar? Tô sim, tô sim. Então, as ágoras. As ágoras também eram locais onde os gregos comercializavam alguns produtos, ou eram apenas para reuniões políticas? Não, as ágoras eram para reuniões políticas, tá bem? Ok. Bom, agora a gente vai continuar com a leitura da página 169, tá bem? Só para ficar claro, tá bem? A ágora, né? Basicamente, a própria palavra, viu, o Timon? A própria palavra ágora, numa tradução, como eu posso dizer, numa tradução mais flexível, né? Não ao pé da letra, numa tradução livre,
esse termo que eu criei, numa tradução livre, você pode traduzir ágora como lugar de reunião, tá certo? Essencialmente, as ágoras foram construídas para que houvessem essas reuniões políticas, tá bem? Ok. Mas, se eu não me engano, tem umas empresas no Brasil que tem o nome. Eu não sei o que é que elas comercializam, só sei que é Ágora Investimentos. Acho que faz uma referência aos gregos, né? Deixa eu ver aqui. Quem foi que chegou antes da gente começar a leitura, tá? Do sexto ano A, quem foi que chegou depois que eu fiz a chamada? Do A, tô vendo a Luísa e a Nath, né? Tô por aqui. Olha, presente. Nath, presente. Do B. Do B, tem o Ronald, que eu vi ele colocando o nome aqui. A Letícia Borges, que eu também vi. E o Pedro Maciel, né? Ok. Bom, continuando agora. Página 169, tá bom? Livro de História. A criação da democracia. A Grécia Antiga, desde o período homérico, havia convivido com diferentes sistemas políticos, bem como grupos sociais que controlavam o poder. A sua própria formação da polis grega, aliás, a própria formação da polis grega foi fruto das disputas políticas e sociais internas, visto que a aristocracia necessitava estabelecer um controle na administração das cidades-estado. Por volta de 650 a.C., a tirania passou a ser o sistema político das polis, nos quais um grupo ou um indivíduo toma as decisões políticas, econômicas e sociais sem depender de nenhuma outra estrutura. A tirania enfraqueceu a aristocracia, até então dominante na Grécia. O crescimento populacional forçava a reivindicação por mais espaço. Esse processo aqui, a gente vai notar, de crescimento populacional, a gente vai notar que acontece também, por exemplo, no processo de urbanização. Vocês estão me vendo, né? Sim. A gente vai notar que ocorre também no processo de crescimento urbano aqui no Brasil, né? Quando a gente tem um crescimento populacional, a gente tem uma demanda maior de espaço e de assistência governamental, né? Assistência educacional, política, sanitária, de segurança pública e etc. E o espaço, aliás, e o controle das terras nas mãos de poucos causava uma crise social sem precedentes, além de exigir maior controle político. Nesse sentido, podemos afirmar que a tirania foi um processo de transição para a democracia grega. Professor, então nós podemos dizer que a tirania, um governo tirano, é como um governo mais ou menos corrupto, e por causa dessa corrupção, de resolver esses problemas e governar da maneira incorreta, isso acabou demandando diversos problemas sociais e econômicos da sociedade grega. Pô. Olha, essencialmente, a gente poderia até dizer isso, mas eu posso ter vamos pensar no seguinte, eu posso ter um governo tirano que toma as decisões sozinho e ele ser honesto? Ele ser honesto com o povo?
acreditamos que não, né? Se ele toma as decisões arbitrariamente, sem depender, né, de outras estruturas sociais, então, necessariamente, a gente pode afirmar que o governo tirano sempre tende a ser um governo corrupto. Eu respondi sua pergunta? Sim, então quer dizer que o que eu falei está mais ou menos correto? Tá dentro da ideia correta, sim. Embora lento, o surgimento da democracia foi decisivo, visto que permitia uma maior participação popular, mas ainda com restrições a mulheres, escravos, crianças e as classes mais pobres. As tiranias enfraquecidas pela força da aristocracia local foram derrubadas, exceto em Esparta e na Tessália. O poder dos reis ficou em segundo plano, e aqueles que resolvessem, aliás, enfrentar a aristocracia eram castigados com o ostracismo, punição bastante usada em Atenas, em que a pessoa era banida da região e mandada a um local distante, sem poder retornar à sua terra durante 10 anos. Os aristocratas, temendo mais levantes populares, introduziram o sistema democrático, em que as decisões políticas eram debatidas nas assembleias entre os eleitores. Além de introduzir a democracia como sistema político, a aristocracia tomou medidas visando conter a insatisfação popular. Que medidas foram essas? Foram essas, aliás. A primeira, olha só, incentivou a expansão territorial para colonizar outras terras e proporcionar uma maior área de cultivo. Ora, se a gente nota que havia um crescimento populacional e que havia uma demanda maior de terras dessas pessoas, porque essas pessoas simplesmente precisavam de um lugar para morar, nada a ver. Precisavam de um lugar para morar. Aí, necessariamente, um lugar para morrer, né? Então, havia essa demanda de terras, certo? Então, a aristocracia, olha só, lançou o sistema político democrático e começou dando terras para essa gente, por meio da expansão territorial. Terras essas também que foram dedicadas para a agricultura. Olha, a gente sabe que a agricultura é o setor primário da economia. Então, claro, que isso seria vantajoso para a população. Coloquei sua presença, viu, Ashley? Professor, quem fosse. Aqui está dizendo que quem fosse contra a aristocracia seria punido receberia essa punição. Como é, Tana? Professor, aqui tem dizendo que quem fosse contra a aristocracia receberia essa punição. Exatamente. Aqui a gente tem duas coisas. Vamos prestar atenção. Aqui a gente tem a tirania, certo? Se a gente tem uma tirania, a gente está falando necessariamente do quê? Quem que governa as coisas aqui? Um tirano. Um tirano. E ele é quem? Governador. Não. Pode ser um governador, mas um cargo maior. Quem eram os governantes das cidades-estado? Que não queriam perder seus postos? Que não queriam unificar o território grego? Porque se o território grego fosse unificado... Aristocratas. Não os aristocratas, Tânia. Os reis, tá bem? Os reis. A gente até nota aqui no texto que diz que o poder dos reis ficou em segundo plano. E aqueles que resolvessem enfrentar a aristocracia seriam castigados. Vamos entender uma coisa. A aristocracia não necessariamente são reis, tá bem? Os aristocratas, por exemplo, podem ser produtores de riqueza. Que hoje a gente chama de empresários, né? Já que o conceito de empresa
surgiu depois do período das grandes navegações, né? Depois do século XV. Mas a gente pode chamar um aristocrata de empresário, né? De gerador de riqueza. Quase um burguês. Coloquei sua presença, viu, Samantha? Então é o seguinte, aqui a gente tem a aristocracia e a gente tem a tirania, que são os reis, tá bom? O poder dos reis ficou enfraquecido. Por quê? Porque o novo sistema político que estava em vigor era a democracia. Então, não dá para ter democracia e monarquia ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a democracia necessariamente é o governo do povo. Então, o povo quer escolher seus governantes. E eu não escolho um rei, né? Eu escolho um governante permanente. Essa é a ideia de democracia. O governo feito do povo. O governo feito para o povo, tá certo? Por isso que o poder dos reis ficou enfraquecido. Tá bom? Continuando. Sim, os aristocratas tomaram medidas populares, né, para conter a insatisfação das comunidades, dos habitantes. A primeira foi incentivar a expansão territorial para colonizar outras terras e proporcionar uma maior área de cultivo. A segunda medida, né, de contenção da insatisfação movimentou ainda mais o comércio, pois com um número maior, aliás, com um maior número de terras, a produção cresceria. Dessa forma, aumentou-se a produção de vinhos e azeite, fortalecendo a economia interna. Então, a gente nota aqui que a engrenagem da economia interna ficava rotacionando em maior velocidade, porque tínhamos mais terras para cultivar. Então, teríamos mais produtos agrícolas. E desses produtos agrícolas, teríamos mais derivados, como é o caso aqui do vinho grego, do azeite grego, né, que era bem valioso e movimentava bastante a economia interna, né, das sementes, das terras, das ferramentas de cultivo, da colheita e da produção desses derivados até a venda desses derivados. Isso vai movimentando a economia. Outra medida da aristocracia, com o maior número de terras produtivas na Grécia, necessitava-se que a mão de obra acompanhasse esse crescimento. Assim, o escravismo passou a ser usado, geralmente com prisioneiros de guerra. A gente ainda tá na 169 ou... A gente está saindo da 169 para 170 agora. Ah, tá. Sem dúvida, o fortalecimento de um sistema político democrático dependia do fortalecimento econômico. As polis gregas estavam cada vez mais consolidadas e geralmente eram formadas por assembleias, conselhos e magistraturas. Chegaram a existir mais de 500 cidades-estado na Grécia. 2 atingiram maior destaque, cada uma com sua forma de organização: Esparta e Atenas. Esparta, só para resumir, Esparta era a representação do poder militar da Grécia, certo? E Atenas era a representação do intelecto grego. Agora sim, algumas questões que é para a gente começar a esquentar, né? Primeira questão. O período arcaico grego foi marcado por uma fase de transição política muito importante. Faça uma análise do surgimento das cidades-estado. O que é que mudou, né, no período arcaico grego? Já para a gente ir ensaiando a resposta que vocês vão colocar. Teve uma mudança de sistema político. Saiu de qual sistema? No período arcaico, nesse período, ele se baseava primeiramente pela tirania, entendeu? Era uma espécie de governo tirano.
viram que isso não ia bem, estava deixando a cidade cada vez mais fraca economicamente e socialmente, e por isso ocorreu a mudança de governo, chegando à democracia, migrando Pronto, cada vez mais para a dentro democracia. dessa ideia, viu? Bem aí nessa ideia mesmo. O que foram as polis e como se organizavam? O que eram as polis mesmo, pessoal? As cidades-estado gregas. Como era a organização delas? Elas tinham autonomia de administração, de costumes, de leis. Elas tinham uma estrutura definida. Cada uma tinha que ter a mesma estrutura. Cada uma delas possuía uma assembleia, o ponto mais alto da cidade-estado, e cada uma representava um deus grego diferente. Não, peraí. Não é que cada uma adorava um deus grego diferente. Tá bem? Não é bem por aí, tá bom? Como é que eu posso explicar? Você tinha várias cidades, estados que adoravam o mesmo Deus, tá certo? Até porque se a gente tiver 500 cidades, a gente vai ter que... Tende a haver 500 deuses gregos, né? E no arco dos deuses gregos não tem isso tudo, tá bom? Não era um deus para cada um, tá bem? Mas havia um templo religioso que era atribuído a um deus, tá bem? E claro que era um deus grego, tá certo? Então, coloca o nome dessas localidades também, o que era esse templo, e o que era esse local de assembleia, é importante. Terceira questão, como surgiu a aristocracia social? Dona da maioria das terras cultiváveis na Grécia Antiga. Nós vimos que a aristocracia, quer dizer, um governador aristocrata, é aquele que tinha todos os privilégios a ele mesmo, né? É como se fosse relacionado mais ou menos à ganância. O que é que a aristocracia tinha de mais que os outros não tinham? De coisas físicas, tá bom? Não vamos falar de privilégios, vamos falar de uma coisa física. Uma coisa física? Sim, que dê para você tocar. Economia, dinheiro. Ok. Por exemplo, privilégio é uma coisa que não é física, né? Peraí. O que é que a aristocracia social tinha que os outros grupos sociais não tinham? Um governo. Nada. O que eles tinham, pessoal, eram mais terras, tá bem? Eu vou dar só essa dica para vocês responderem a terceira questão, tá bem? Tinham mais terras. Eles tinham mais terras, eles se fortaleceram desse jeito. Produção agrícola, tá bem? Então tipo, eles, como é que se fala? Eles cresceram, como é que se fala? Não vou dar resposta, não. Porque vai ficar para casa. Não é pra dar resposta, só quero saber como é que... Mas se eu responder essa sua pergunta, eu vou estar dando a resposta tanto se eu disser que sim, como que não. Eu tinha usado essa palavra quase agora, então eu tinha já quase respondido. Crescimento populacional. Eles cresceram Não, por não, não. causa Não das tem, terras. não tem a ver com crescimento populacional, não. Tá bem? Lembrem só dessas Não, palavras, olha. Só um momento, cara. eles Espera aí que eu tô explicando. Lembre só dessas palavras. Terras e produção agrícola, tá? Não tem crescimento populacional aqui no meio da resposta, não, tá bem? É só saber como surgiu a aristocracia social. Dona da maioria de terras cultiváveis, né? Se eles eram donos da maioria de terras,
Para eu crescer, eu tenho muita... Por exemplo, olha. Vou dar aqui um exemplo. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho esse apontador aqui, tá certo? Agora imagina que eu tenho 50 mil apontadores desse aqui. Hoje eles estão valendo 50 centavos. Para eu crescer economicamente, em cima desses apontadores aqui, eu vou precisar que eles sejam o quê? Que eles sejam mais caros, né? Eu vou precisar que haja uma valorização desses apontadores aqui. Entenderam? Agora eles estão valendo R$100 cada apontador. Então se eu tenho 50 mil apontadores que estavam guardados, eles estão valendo 100 mil, agora a história é outra, né? Agora vai crescer aqui essa classe, tá vendo? Tá basicamente respondida, né? Você vai só trocar apontadores pelo termo que eu falei na questão. Quarta questão. O conceito de tirania, ao longo da humanidade, teve vários sentidos. Na maioria das vezes, significava opressão dos governantes contra seu povo. Mas o que foi a tirania na sociedade da Grécia, né? A sociedade grega? O que foi essa tirania? Um governo corrupto que realizava suas ações, sem depender das outras classes sociais, mas que gerou grandes problemas sociais e econômicos. Lembrando, tirania é um modelo de organização social política, tá bem? Vamos só falar dos poderes dos tiranos, tá bom? Aí você chega na resposta até curta e boa ao mesmo tempo. Quinta e última questão. A reação da sociedade grega frente ao sistema político tirânico foi grande e intensa, a ponto de enfraquecer os aristocratas, que tiveram de tomar medidas que acalmassem a situação. Quais foram essas medidas? Aí você vai falar desde o ostracismo até da produção agrícola aumentada das polis. Certo? Basicamente ali no final da página 169, né? Bom, agora a gente vai para geografia, né? Eu vou só abrir o diário de geografia aqui. Não precisa nem fazer a chamada não, né? Eu vou só repetir a frequência de uma turma na outra. Bom, vamos lá para a geografia. Na atividade de ontem, a gente necessariamente só corrigimos a atividade da página 184. O senhor ouviu a minha resposta? Vi sim. E aí? Tá